Boa tarde. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre alguns conceitos de projeto de software vinculados ao diagrama de classes, que são interfaces, pacotes e visibilidade. A gente vai ver os principais conceitos, a notação e para que servem as interfaces, mesma coisa, conceitos, notação e como usar os pacotes, e falar sobre um conceito importante para a programação orientada a objetos, mas mais para a criação de diagramas de interação, que é a visibilidade, que é quando um objeto está visível a outro objeto e, portanto, pode enviar uma mensagem para esse primeiro objeto. Começando com as interfaces. O que é a interface no senso comum? A interface no senso comum é a região de um objeto, coisa, que a gente deixa à disposição para que uma pessoa, por exemplo, manipule aquele objeto. Por exemplo, um computador, a interface do computador é a tela, o mouse, o teclado, os cabos de rede, USB, HDMI, o próprio cabo do fone de ouvido, coisas desse tipo. Do ponto de vista de software, a interface é uma coleção de operações usadas para especificar um serviço de uma classe ou componente. Como assim? Vamos supor o seguinte, que eu queira dizer que algumas classes, elas precisam ter um determinado comportamento em comum. Pode ter outro comportamento, mas aquele comportamento específico, ele é obrigatório para essas classes. Como definir esse comportamento? Esse comportamento é definido através das interfaces. A gente já viu esse conceito em programação orientada a objetos e a gente vai dar uma revisitada agora. Tá? As interfaces servem para visualizar, especificar, construir, documentar a coesão interna do sistema, ou seja, você, em vez de classes serem diretamente conectadas de uma maneira, como é que eu vou dizer, entre aspas, ad hoc, ou seja, específica, você pode determinar um comportamento que seja padronizado, e daí essas classes vão ser, como é que eu vou dizer, acopladas de uma só maneira em vez de várias. Um exemplo disso. Como é que um programa ele acessa um banco de dados? Ele é feito por um determinado conjunto de funcionalidades que no Java a gente chama de ODBC. Então, no ODBC são definidas interfaces, tá? JDBC, desculpa. No JDBC são definidas interfaces que os diferentes construtores de bancos de dados vão seguir. Ou seja, a gente tem um construtor de banco de dados, então ele fornece um driver, né, um conjunto de classes, que vão acoplar nessas definições feitas pelo JDBC. Tá? Isso é um exemplo. Então, escolhendo as interfaces corretas, você pode selecionar componentes padrões, bibliotecas, frameworks para a implementação dessas interfaces sem precisar construí-las. Tá? Então, novamente, a interface é a definição de um comportamento que as classes que vão fazer parte daquele comportamento, ou seja, que elas vão realizar aquele comportamento, elas devem ter. Então, é uma padronização de comportamento. Vantagem disso. Você pode usar isso para tirar um dos componentes e colocar um outro componente. Já que a interface é a mesma, você pode acoplar um, tirar, acoplar outro. É o que acontece com o banco de dados. A gente faz desse jeito. Tá? À medida que a gente descobrir implementações melhores, você pode substituir as antigas sem perturbar seus usuários. Ou seja,
Esquema do banco de dados, esquema da componentização. Você tem a interface, você agrega, você usa um, daí você tem o melhor, você tira e coloca. Isso é possível desde que ele siga a mesma interface. Então, declarando a interface, você estabelece o comportamento desejado para aquela abstração, tá? Independente de qualquer implementação dessa interface. Como é que é a notação disso? A notação disso, basicamente, a gente tem uma interface sensor, que pode ser uma classe, está escrita interface mesmo. Então, ela é uma classe abstrata com métodos abstratos. Ou a gente pode usar essa notação de bolinha. O que acontece nessa história? A gente tem uma relação de dependência e realização. Então, isso é uma. Agora vamos colocar assim uma definição nesses símbolos da UML. O diagrama de classes ele é rico em linhas. Então, eles têm várias linhas. Então, a gente já viu que ele tem a linha preenchida, que é uma associação. A linha preenchida com uma seta aberta, que é como é que eu vou dizer? Ela é uma associação navegável apenas num sentido. Você tem a linha preenchida com um triângulo aberto, que que representa a generalização. Você tem uma linha preenchida com um losango aberto ou fechado, que representa uma agregação. Daí você tem as linhas pontilhadas, tracejadas, no caso aqui. Essa linha aqui a gente já viu, ela representa uma dependência. Então, uma linha tracejada com a seta aberta é uma dependência, ou seja, essa classe alvo usa essa interface. O que significa? Significa que algum desses métodos aqui tem uma variável do tipo dessa interface. Ou como parâmetro, ou como variável local. Tá? Então, essa classe usa a interface. Essa classe é a classe que vai implementar a interface. Ou seja, lembra daquele sinal que a gente fez? Então, essa classe aqui, ela precisa da interface e a classe que usa é a que vai implementar a interface. Então, a gente tem aqui o alvo, ele vai usar a interface observador. Essa parte da interface observador, isso é um padrão de projeto que a gente vai ver em mais algumas aulas. Tá? É o padrão observer. Então, a gente vai ver como ele funciona com detalhes, tá? Então, não se preocupe tanto com isso. Tá? E agora a gente tem a classe que vai implementar isso, que é a classe rastreador. Então, a classe rastreador, ela vai ter que implementar esse método aqui, o atualizar, ela vai ter que ter esse comportamento. Aqui não tem código, eu vou pôr o código aqui. Tudo bem? E aqui é uma outra notação para a mesma interface. Então, o alvo usa a interface, ele depende da interface, então tem esse sinalzinho aqui aberto. E o rastreador, ele implementa, ele fornece a interface, que é esse sinalzinho aqui circular. Tá? Então, a relação entre alvo e observador é uma relação de dependência, ou seja, que alvo depende da interface, enquanto a relação entre observador e rastreador é realização. Então, essa seta tracejada com o triângulo fechado, com a seta fechada, é a realização. Isso significa que isso só pode ser usado entre classe e interface, e significa que essa classe implementa essa interface. Pacotes. Aliás, como é que... Bom, só voltando aqui às interfaces. As interfaces elas são muito usadas em programação, tá? E, portanto, elas servem também para projeto. O que ela faz?
ela deixa as classes mais coesas, tá? E ela diminui um pouco do acoplamento. Tá? Ela diminui um pouco do acoplamento porque ela especifica um comportamento comum. Pacotes. Os pacotes eles servem para você gerenciar a complexidade do número de classes. Então, vamos supor que eu tenho um sistema que tem suas 500 classes. Por exemplo, um sistema de banco de dados, um Linux, alguma coisa assim. Tá? Ou algum sistema de informações gerenciais ou de informações operacionais de uma empresa. Tá? O que acontece? A gente vai dividir as classes em grupos de classes. Esses grupos eles vão ser chamados de pacotes. Para que serve isso? Isso serve para que eu não tenha no mesmo lugar 500 classes, 300 classes. 50 classes, que seja, já é uma quantidade absurda de classes para você olhar ao mesmo tempo. Ou seja, o conceito de pacotes, ele serve para permitir uma visão mais abstrata e mais especializada das classes, né? Ou seja, você vai ver a organização das classes, e daí cada pacote vai te representar um conjunto de classes diferentes que você pode usar, pode ver com mais carinho, assim, separadamente. Tá? Assim, você aumenta como é que eu vou dizer, a facilidade de usar aquelas classes, ou seja, fica mais fácil de você desenvolver as classes, né, trabalhar nas classes, dar manutenção nas classes e reutilizar essas classes. Por quê? Porque cada pacote ele pode ser exportado como um grupo de classes isolado, então, com as suas dependências, mas ele pode ser representado isoladamente. A gente vai ver que alguns padrões de projeto servem para permitir que o pacote seja usado isoladamente. Tá? Eles retiram um pouco dessas dependências entre os pacotes, principalmente. Tá? Pacote, na visão lógica de modelo, é uma coleção de pacotes ou classes relacionadas. Ou seja, você pode ter pacotes dentro de pacotes ou simplesmente classes, mas todos eles vão estar relacionados. Porque senão não teria sentido você ter um pacote, né? Com itens não relacionados. Agrupando as classes em pacotes, podemos ter uma visão de mais alto nível do modelo, ou seja, uma abstração maior, tá? Ou podemos nos aprofundar no modelo, dando uma olhada no que está contido no pacote, ou seja, ver a parte mais especializada, a parte de uma abstração menor. Tá? Cada pacote contém uma interface que é implementada por um conjunto de classes públicas, né? Isso que a gente estava colocando, que vai permitir que o pacote seja acessado de maneira independente. Tá? E daí a gente tem as classes de implementação, tá? Que são classes que não se comunicam com classes de outros pacotes. Você pode fazer isso. Tá? Na verdade, você pode já dividir as classes desde a fase de elaboração, tá? Ou da fase de requisitos, né? Para facilitar a comunicação. Tá? Para problemas simples, as classes descobertas na análise podem ser agrupadas em um pacote. Tá? O próprio sistema. Você pode ter um pacotão só e depois dividir os pacotes. Você pode fazer as classes dos pacotes como entidade, limite, controle. Você pode dividir as classes com partes do negócio, seja só a parte de venda, só a parte de estoque, só a parte geral, tá? E na UML, a gente tem a anotação de pastinha para o pacote, ó. É tipo uma pastinha, assim, que tem aquela abinha para você colocar o nome do pacote. Por exemplo, a gente tem aqui as classes curso, oferta curso, informação professor, opções curso professor, adiciona oferta curso e controle curso professor. Então, você tem várias classes
que você pode agrupar em 3 grupos lógicos: interface, serviço, universidade ou informação pessoa. Então, aqui a gente tem que curso, oferta curso, informação do professor, curso, oferta curso vão estar no serviço universidade. Opção, informação professor, opção curso professor e controle curso de professor podem estar aqui na informação pessoa. E assim por diante. Tá? O diagrama de classes, normalmente, quando você já tem um sistema completo, ele é visto como um conjunto de pacotes. Tá? Você pode fazer em cada pacote um diagrama principal que mostra as classes daquele pacote e classes de outros pacotes que são usadas também. A questão de você dividir o código em pacotes significa que, quando você for implementar, você vai ter que importar as classes do outro pacote, tá? Fica como se fosse uma biblioteca. Tá? Alguns usos típicos. Visão geral de todas as classes de implementação, visão da estrutura de comportamento de uma ou mais classes, visão da hierarquia de herança e assim por diante. Tá? Por exemplo, naquele exemplo da matrícula na universidade, então, o pacote do serviço universidade é composto do curso e do controle curso-professor. Tá? Como os outros pacotes vão ser colocados, né, com outras classes de acordo com a funcionalidade. Tá? Quando mais pacotes e classes são adicionados ao modelo, os diagramas adicionais podem ser criados quando necessário. Tá? Um pacote na visão lógica do modelo é uma coleção de pacotes ou classes relacionadas. Isso a gente já falou. A gente pode ter certos relacionamentos entre pacotes, relacionamentos normalmente de dependência. Tá? A questão é que, quando você precisar disso, você vai ter que importar uma classe do outro pacote. Então, você tem que ter certeza que aquele pacote já existe em termos de classe para você poder importar isso e fazer o seu pacote funcionar. Tá? Um exemplo. Aqui a gente tem o nosso modelo de classes conceituais, né, ou modelo de classes visão de análise, tá, do nosso ponto de venda, né, do nosso sistema de vendas. Essas classes, elas podem ser divididas de acordo com a funcionalidade que elas estão tendo. Por exemplo, as vendas, a gente pode ter cliente, venda, item de venda, pagamento. Os centrais, a gente vai ter gerente, registradora e loja. A gente tem a parte do estoque, que eu não fiz o diagrama, né, que é item de estoque, produto, catálogo de produto. Tá? E isso tudo vai estar associado dessa forma. O que acontece nesse caso? Nesse caso, se a gente for fazer um diagrama de classes de vendas, a gente vai ver que a gente vai precisar da registradora, do catálogo de produtos, do item de estoque e do produto. Tá? Se as centrais, a loja, gerente e registradora, vai precisar da classe venda também, desse pacote. E a gente pode colocar num diagrama de classes de qual pacote vem a classe. A gente já falou isso na aula que a gente viu a estrutura da classe. Tudo bem? Então, o pacote é uma forma útil de você mostrar a divisão das classes que existem no seu sistema. Vamos para a parte de visibilidade entre objetos. Ponto.
objetos, eles colaboram entre si enviando mensagens para satisfazer as responsabilidades. Isso a gente já viu em programação orientada a objetos, a gente viu quando a gente falou dos diagramas de interação, diagrama de sequência e comunicação. Tá? Então, os pacotes, os objetos, eles vivem trocando mensagens para poder funcionar, né? Para poder satisfazer as responsabilidades. A questão da visibilidade é, para que isso aconteça, os objetos devem ser visíveis. É um problema isso, porque a gente faz os diagramas de interação sem ter essa obrigatoriedade. Porque quando a gente vai fazer o programa não compila se ele não tem a referência. Agora, quando a gente está fazendo o diagrama de interação, não, você não tem nenhum tipo de restrição, nada que vai te avisar isso. Então, o que acontece é que a gente tem que manter essa visibilidade entre objetos. Então, para um objeto enviar a mensagem para um outro objeto B, um objeto A, enviar a mensagem para o objeto B, B deve ser visível a A. Como assim? Significa que o A deve ter uma referência, pelo menos de B, para poder mandar uma mensagem para ele. Tá? 4 modos de um objeto enxergar outro. Atributo, que é a mais fácil, né? Então, um objeto tem um atributo, uma classe tem um atributo que é um objeto de uma outra classe. Então, isso é uma coisa estrutural e que já está lá. Tá? Então, é bem tranquilo. Visibilidade por parâmetro. Então, um objeto de uma outra classe é passado como parâmetro. Visibilidade local. Então, esse objeto, essa referência, é declarada localmente. Normalmente, quando você tem visibilidade por parâmetro, você vai ter a visibilidade local associada também. E a visibilidade global. Esse é um conceito que a gente vai trabalhar mais tarde, tá? Que ela não é tão usada e nem sempre ela deve ser usada, tá? Ela tem que ser usada com bastante cuidado. Visibilidade por atributo. Então, a visibilidade por atributo normalmente está relacionada quando você tem objetos num diagrama de classes, num diagrama de classes que já estão associados. Essa associação normalmente já tem um atributo aqui relacionado. Tá? Ou quando já está aqui na lista de atributos um objeto de uma determinada classe. Então, no diagrama de classes, já está claro que tem uma visibilidade por atributo. Então, a gente pode usar essa visibilidade por atributo. Por exemplo, registradora, ela está relacionada, então, ela consulta catálogo de produtos. Então, um objeto da classe registradora pode mandar uma mensagem para um objeto da classe catálogo de produtos, por causa dessa associação. Como assim, professor? Só associação? Não, essa associação está indicando que existe um atributo chamado da classe catálogo de produtos na classe registradora, e esse atributo ele vem da associação. Ele não é representado no diagrama de classes, mas a gente vai ver quando a gente for tratar de mapeamento, diagramas de classe e interação para código, que a gente vai ter esse atributo especificado. Tudo bem? Visibilidade por parâmetro. Então, existe quando B é passado de A para B, quando B é passado como parâmetro para o método de A. Então, aqui a gente tem o método de A, tá? Obter produto, tá? E cadê? Esse método de A, desculpa, criar item, e o objeto produto, que é da classe produto, é passado como parâmetro para o objeto da classe venda. O que acontece? Venda pode, como ele é passado como parâmetro,
venda pode usar esse objeto dentro desse método aqui, ó. Ele não é local, mas ele é um objeto passado como parâmetro. Então, aqui venda pode chamar os métodos get, set do objeto prod, da classe produto. Tudo bem? Visibilidade local, ela está relacionada com essa visibilidade por parâmetro, que é o seguinte: para que esse objeto aqui pudesse ser passado como parâmetro, ele veio de algum lugar. Ele veio daqui, ó, do resultado desse método obter produto. Esse método, esse objeto prod, ele é local desse método aqui, ó, que está sendo executado. Então, ele foi declarado localmente, foi obtido através do método obter produto e está sendo usado para chamar o criar item. Então, aqui a gente tem visibilidade local. Visibilidade global. De A para B existe quando B é declarado um objeto global para A. Tem linguagens como Java que não deixam você declarar um objeto global. Então, você pode usar, por exemplo, um padrão singleton para fazer isso. O ideal é que não seja necessário, mas, se for o caso, a gente tem como fazer isso. E daí o objeto global, ele é global e todos os outros objetos podem acessá-lo. Tá? Eles têm visibilidade para ele. Quando a gente tem, olha, quando a gente tem uma relação de visibilidade, tá? Vamos ver aqui. Quando a gente tem uma relação de visibilidade, o que acontece? Se esse cara, se o produto é parâmetro do método criar item, a gente tem que venda depende do objeto da classe produto. Depende. Se não tiver nenhuma classe produto implementada, venda não vai poder ser compilado. Essa é a dependência. Visibilidade local. Produto tem visibilidade local para a registradora. Se não tiver a classe produto implementada, então a registradora não pode compilar, por exemplo. Então, essa dependência ela deve ser registrada, deve ser definida no diagrama de classes. Por exemplo, a classe registradora. Aqui, desculpa, ficou esse estereótipo aqui por engano, tá? A classe registradora tem visibilidade, a classe produto tem visibilidade local para a registradora. Então, registradora depende, isso aqui é uma dependência por local, por visibilidade local da classe produto. Venda depende por visibilidade por parâmetro da classe produto, ou seja, elas dependem dessa classe produto. Registradora e catálogo, a visibilidade já está na associação. Então, aqui está bem tranquilo. Mas essas duas não estavam na associação e elas são uma dependência que a gente tem que satisfazer. Tá? E tem que deixar registrado. Por quê? Porque às vezes você vai implantar um pacote e precisa do outro pacote. Se não tiver essa dependência registrada aqui, você não vai saber. E às vezes vai esquecer de levar o pacote enquanto você está implantando o software parcialmente, tá? Você está implantando apenas algumas funcionalidades. Tudo bem? Normalmente o compilador vai chiar, tá? Mas para evitar que você dependa do compilador chiar e daí sair procurando as dependências, você já coloca a dependência aqui para ficar registrado, para ficar bem explícito. Bom, hoje a gente falou, nesse vídeo agora, a gente falou sobre interfaces, que é uma definição de um comportamento
necessário para outras classes, ou seja, um comportamento que outras classes devem adotar. A gente falou de pacotes, que é uma espécie de uma forma de você organizar as classes, permitindo uma visão mais abstrata dos conjuntos e uma visão menos abstrata das classes de cada conjunto. A gente também falou da visibilidade entre objetos, que é uma coisa que deve ser respeitada quando a gente está fazendo diagramas de interação, que significa que para um objeto mandar mensagem para outro objeto, o outro deve ser visível para o primeiro. Tá? Como a gente não tem um compilador para diagramas de sequência, então a gente precisa respeitar essas visibilidades. Tá? E às vezes seguir o diagrama de classes, né, até encontrar uma visibilidade possível. Ou então ficar vendo como a gente encontra aquela referência no meio de todas as classes que estão visíveis. Tá? E como registrar essa dependência que a visibilidade causa no diagrama de classes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente já vai entrar num outro assunto, que são os padrões Goff. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.